Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 3, versículo 17. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 3, versículo 17. Meu filho amado. Ver Salmos capítulo 2, versículo 7. O título Filho de Deus revela e esclarece a natureza de Jesus e seu papel. Ver no capítulo 4, do versículo 3 e versículo 6, capítulo 14, versículo 36, capítulo 16, versículo 16, capítulo 17, versículo 5, capítulo 26, versículo 63, capítulo 27, versículo 54, capítulo 28, versículo 19. Em sua relação singular com o Pai, Jesus efetua a salvação como filho fiel e obediente, que me dá grande alegria. Deus, o Pai, confirmou seu filho usando as palavras de Isaías, conforme Isaías, capítulo 42, versículo 1. E assim, preparou Israel para o ministério dele. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 3, versículo 17. Então uma voz dos céus disse: Esse é meu filho amado, de quem me agrado. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 3, do versículo 16 ao 17. O batismo de Jesus se transforma na ocasião em que o próprio Deus testifica a seu respeito. O Espírito Santo o unge, designando-o para o ministério, e a voz celestial combina trechos de Salmos capítulo 2, versículo 7 e Isaías capítulo 42, versículo 1, para indicar os papéis de Jesus como rei e sofredor. As três pessoas da Trindade se manifestam, unidas, porém distintas. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu filho amado, em que me agrado. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 3, versículo 17. A voz dos céus confirma o relacionamento de amor divino, eternamente existente, compartilhado pelo Pai e o Filho, bem como a identidade de Jesus como o messiânico Filho de Deus, conforme Salmos capítulo 2, versículo 7. Este filho amado é triunfante rei messiânico e não obstante também é o servo humilde em quem o Pai se agrada e entrega a missão de levar a salvação às nações, conforme Isaías capítulo 42, do versículo 1 ao 4. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 3, do versículo 16 e versículo 17. O testemunho celestial confirma a identificação de Jesus como filho régio de Deus, em cumprimento de Salmos capítulo 1, versículo 7, conforme Êxodo capítulo 4, versículo 22, que é também o servo obediente sofredor que agrada o Senhor, conforme Isaías capítulo 42, versículo 1. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em que me comprazo. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 17. O Pai fala diretamente somente duas vezes em Mateus, aqui no batismo de Jesus e mais tarde na transfiguração. Em ambas as ocasiões, ele identificou Jesus como seu filho e expressou que o aprovava. Ver capítulo 17, versículo 5. As palavras do Pai no batismo de Jesus combinam dois textos importantes no Antigo Testamento, Salmos 2, capítulo 7 e Isaías 42, capítulo 42, versículo 1. O Salmo 2 era o cântico entoado na
na coroação de reis de Israel. Ao aplicar esse texto para Jesus, o Pai identificou como um rei divinamente designado que reinaria com autoridade divina e cujo reino se estenderia aos confins da terra, conforme Salmos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. A alusão de Isaías capítulo 2 identificou Jesus como servo, a figura messiânica que, segundo a promessa de Isaías capítulo 53, versículo 5, seria ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. Mateus capítulo 12, versículo 18 e 21, explicitamente explica Isaías capítulo 42 a Jesus. E Mateus capítulo 8, versículo 17, claramente aplica Isaías 43 a Jesus. Como este contexto do Antigo Testamento em mente, vemos que as palavras do Pai identificam Jesus como Rei e Salvador.